Gente, nós falamos no mês da família, nós estamos falando aqui sobre família, lógico. E falamos sobre a família como modelo do reino de Deus. Falamos o casal que agrada o coração de Deus. Falamos aqui sobre pais segundo o coração de Deus. Falamos com homens, vamos falar com mulheres. Falaremos em todos os âmbitos e hoje eu vou falar sobre filhos. Falar sobre filhos. Falamos nos 3 horários sobre filhos. E eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. E de tarde eu ministrei aqui, foi complicado. Quem estava de tarde aqui? Tem alguém de tarde aqui? Foi difícil ministrar de tarde, né? Complicado. E agora também eu vou tentar contar uma história para vocês acerca de uma experiência. Eu acho que 16 para 17 anos. E o que aconteceu? Aí, ó. Eu me lembro. Ajuda aí, Vaso, faz uma música aí. O que aconteceu? Teve uma... Quem é da época aqui das greves na escola? Ih! Às vezes ficava 1 ano de greve, né? Tipo pandemia. E eu fiquei exatamente 8 meses de greve. Eu me lembro como se fosse hoje. E aí, deu justamente no momento que eu não estava trabalhando. Né? Foi uma época que eu não estava trabalhando. E aí eu fui para a casa dos meus avós paternos. Eu cheguei lá com 16 para 17 anos. A minha avó já era velhinha, meu avô com Alzheimer e esclerose. Pô, gente. De tarde eu só chorei também. E aí, cheguei lá 16 para 17 anos, minha avó falou assim, ó. Você precisa me ajudar com algo. Minha avó maravilhosa. Eu falei, que foi, vó? Você precisa dar banho no seu vô todos os dias. 17h30 você precisa chegar para dar banho no seu vô. Eu era moleque. 16 para 17 anos, moleque virado no giraia. Terrível. Só que eu sempre tive um carinho, um respeito com os mais velhos. Minha mãe está aqui, ela sabe disso. E aí, meu avô tinha como se fosse uma criança. Fala para quem está do seu lado, relaxa que você vai entender. E eu tinha que chegar na sala, meu avô estava sentadinho, eu chegava lá, meu avô olhava para mim e falava, quem você é? Falei, sou o Marcos, vô, seu neto. É que você parece um homem que morou comigo. Morou um tempão comigo. Eu falei, é meu pai. Vô, precisa tomar banho. Vamos tomar banho? Não, pode tomar banho não. Você não pode ver eu pelado. Não vou, tem que dar banho no senhor, vamos lá. Para levar o meu vô para tomar banho, eu tinha que convencer ele. Aí o meu vô ia com muita dificuldade, né? Ainda ontem estava conversando, minha filha Tainá fez aniversário, 13 anos. E eu conversando com a minha irmã, porque ela viu eu brincando com os amiguinhos dela da escola. E falou assim, quando que os nossos pais agiriam assim com os nossos amigos? Valeu, eu não choro. E falou assim, na minha época de 13 anos, parecia que o meu pai e minha mãe eram muito mais velhos. Quem tem essa sensação aqui? E aí eu levava o meu avô lá, então se o meu pai parecia mais velho, imagina meu avô. Eu tinha 16 anos,
17, sei lá. E aí eu levava meu avô pro banheiro, aí era uma luta, porque eu tinha que tirar a calça do meu avô. E ele não deixava, ele ficava segurando assim, ó, desse jeito. E eu falava, avô, precisa tirar sua calça, pô, preciso te dar banho. Tirava a calça do meu avô, tirava a fralda, aí tinha que limpar o que aconteceu, você pode imaginar. Colocava meu avô no chuveiro, dava banho no meu avô. Quando eu fui escrever essa palavra, eu chorei o tempo inteiro. E não é um choro de tristeza, não, é de alegria da possibilidade que Deus me deu de servir os meus avós. E aí, tirava a roupa, dava banho, e eu lembro que eu dava banho nele e falava assim para mim: nossa, você é tão carinhoso comigo, que hospital você trabalha? Eu falava, não, vou, sou seu neto, pô. Só que eu tinha 16 anos. Aí colocava a roupa nele, levava ele para a sala, sentava na poltrona. Aí pegava uma caneca de mingau de aveia, que ele gostava, e dava comida para ele. Enfim. Só que com 16, 17 anos não é tão romântico como eu estou te contando. Porque quando eu olho para trás eu falo, glória a Deus, eu convertido, eu entendo que Deus me deu a oportunidade de servir meus avós. E servir com tudo. Meu irmão, servir com tudo. Só que, como um moleque de 16, 17 anos, eu não entendia. Pô, tem que dar banho no meu avô, mano. Às vezes eu estava na rua fazendo algumas coisas e tal. Eu nem lembro, eu acho que eu ainda não tinha conhecido a Ju. Depois eu vim conhecer a Ju, acho que no final do ano. Acho que foi isso mesmo. E aí já estava namorando e tinha que voltar para dar banho no meu avô. Não entendia, ficava com raiva. Só que isso que eu fiz, eu não fazia porque eu achava bonitinho. Nem sabia o que eu estava fazendo direito. Eu estava replicando um modelo. Que modelo era esse? O modelo que eu vi em casa. Minha mãe, que está aqui, meu pai trabalhando, pai e tal, e minha mãe serviu a vida inteira, cara. Então hoje, o meu maior modelo de servir é minha mãe, né? O piso era todo manchado, era um piso assim de ardósia. E eu me lembro, cara, que eu deixei minha mãe 8 horas da manhã lá e fui trabalhar. Voltei meio-dia, minha mãe estava de joelhos, com ácido, esfregando com uma esponja o chão. Eu olhei aquilo, fiquei dentro do carro, falei, minha mãe é louca, velho. E de fato ela sempre foi meio louca, assim, um toque de limpeza. Tudo tinha que estar muito organizado e muito limpo, só que eu estava replicando um modelo. Por que eu estou falando isso? E assim, chorei pra caramba de tarde, e estou chorando quando escrevi a palavra, e estou chorando agora, porque isso me marcou e me construiu. Muito distante de apresentar qualquer tipo de perfeição, porque nunca me preocupei com isso. Não sou perfeito e não sou modelo de perfeição. Nunca busquei e não quero esse padrão para a minha vida. Eu sou normal. As famílias são normais. E na construção dos filhos, nós precisamos entender algumas responsabilidades essas, que quando eles cresçam, ainda que não entendam o que está acontecendo, um modelo será replicado. Salomão disse assim no versículo 3 do Salmo 127, na tela: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Preste atenção. Herança você não constrói, herança você recebe. Alguém construiu para você. E quando você recebe um filho,
na verdade você está recebendo algo que Deus te deu e Ele formou, Ele gerou. A palavra de Deus diz, ainda não chegou os ossos a serem formados no ventre da sua mãe, Deus já conhecia. Por isso que o aborto é uma loucura. Deus entregou um presente dele para mim. Eu não fiz nada para receber. Eu nem sabia, pô. Ser pai, ser mãe, você não tem um manual. Como que faz? A gente erra, e erra muito. E eu estou falando aqui, eu estou abrindo meu coração aqui como um homem normal, graças a Deus que sou. Porque não existe super crente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse padrão que passam de santidade, de crentez, não existe. Corre disso. Quando você vê isso aí, você pode fugir forte, porque não existe. E como pai, eu recebi esse presente, que a gente não sabe lidar. Minha mãe não sabia lidar. Minha mãe teve 4 filhos, não tinha instrução naquela época como nós temos hoje. Longe de querer envergonhar minha mãe, pelo contrário, eu tenho um orgulho da minha mãe e do meu pai. Minha mãe não estudou. Então, como que a gente instruída faz as coisas? Tem dificuldade? Imagina naquela época que não tinha instrução. Recebemos uma recompensa, agora a gente precisa trabalhar nela. Herança não se destrói, herança se lapida para prosperar. Por isso que a gente não deve dar as coisas para herdeiros, porque herdeiro destrói, o herdeiro quer gastar. A gente precisa aprender a construir sucessores, porque o sucessor, ele entendeu a visão, ele entendeu o legado, ele recebe a herança e multiplica. Logo, para eu entender o que eu devo fazer com a minha filha, com meus filhos, eu tenho que entender a mente do pai, que me deu a herança. E eu preciso ser um sucessor do pai no reino de Deus, na construção do caráter do filho. No versículo 4 diz assim, como flecha nas mãos do guerreiro. Fala comigo, como flechas nas mãos do guerreiro. A flecha, meu irmão, ela não nasce pronta. Antes de ser flecha, ela é um tronco de árvore, um pedaço de madeira. E aí está acompanhando o mesmo raciocínio do versículo 3 da herança. Eu não faço a madeira, eu transformo a madeira. A flecha, antes de ser flecha, é uma árvore bruta. E Deus está falando, como flecha nas mãos do guerreiro. Logo, o guerreiro precisa de uma habilidade para formar uma flecha. E na formação dessa flecha, o guerreiro vai errar e vai acertar. Olhe para a minha igreja. Eu estou falando com todos aqui. Porque quem é filho aqui? Levanta a mão. É com você que eu estou falando. Ah, mas eu não tenho um pai. Você é filho de alguém. E ainda que você não tenha pais, e nem pais como modelo da palavra de Deus, nós temos o Deus, o nosso Pai, que molda do tronco bruto uma flecha. A flecha, ela precisa ser trabalhada. E a flecha é feita para guerra. Flecha não foi feito para colocar numa moldura como admiração. Flecha foi feita para guerra. Os nossos filhos, nós precisamos ser construídos e forjados por meio da decepção, por meio das dores, por meio das incompreensões, por meio das batalhas. Flecha é para o pau, é para a guerra. O problema é que e agora novamente eu não me ponho como modelo, mas para minha história de vida, eu fui forjado na caverna, e graças a Deus me tornei um guerreiro. O problema de hoje é que nós acreditamos uma mentira de Satanás, que os nossos filhos não têm que ser forjados para a guerra, mas têm que ser construídos, não ser construídos em cavernas, para serem guerreiros. O nosso pensamento, desculpa a expressão, imbecil e distante da verdade, é que nossos filhos têm que ser gerados e cuidados num palácio, para se tornar príncipe. Só que príncipe não está pronto para a guerra.
Príncipe governante é quando Jesus voltar e nos levar. Aí nós seremos príncipes e sacerdotes com Ele. Hoje somos príncipes e sacerdotes do Evangelho. Mas o filho é feito para a guerra, formado na batalha, forjado no fogo. O fogo revela o caráter que existe em mim. A prova não me molda. Quem me molda é o guerreiro, são os meus pais. Nós somos gerados por uma batalha, e a gente não pode se iludir que nós temos que construir castelos e gerar príncipes e princesas intocáveis, intocados. Presta atenção que eu vou falar aqui. Não, você não foi gerado como pai para ser amiguinho do seu filho. Você não foi gerado como mãe para ser amiguinha da sua filha. Não, nós não fomos gerados para ser amiguinhos e coleguinhas. Isso já existe de monte. Nós somos pais. E pais constroem destinos, formam guerreiros, preparam para a batalha, forjado no fogo. A flecha é feita para proteção. E o filho precisa ser forjado para proteger a sua família. Para olhar para os seus pais e dizer: não, eu sou o instrumento de guerra da minha família. Eu sou o instrumento que guarda, usado no momento certo, na hora certa, para guardar minha casa, para guardar minha família. Meus pais não. Meus pais são bênção. Meus pais são guerreiros, meus pais são batalhadores. Meus pais erraram, e se erraram. Mas mesmo no acerto e no erro, eles apontaram o caminho que é Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque não existe perfeição. A flecha foi feita para ser lançada. Nós somos preparados para sermos enviados. O problema é que a gente quer construir uma redoma de vidro e proteger os nossos filhos, para que eles não passem por privações, problemas e adversidades. E é por isso que nós estamos diante da geração mais mimada da história da humanidade. Porque não foi preparado para a guerra, não sabe ouvir não e não sabe ser confrontado. É por isso que explode os casos de depressão e os casos de ansiedade, porque eles não sabem ouvir não e não sabem ser confrontados. E a culpa é de quem? Não é deles. A culpa é nossa, que em vez de criar os nossos filhos na caverna, criamos um palácio. Privamos eles de todas as dificuldades de uma vida. Privamos das dificuldades, dos problemas, e queremos cuidar deles como eles fossem o nosso bibelô. Olhe para mim aqui, igreja. Não, você não vai construir um quartinho para o seu filho morar quando ele crescer. Não, você não vai comprar uma chácara como queria o meu pai e fazer todas as casas para todos os filhos morarem. Filhos são feitos para serem enviados. Não, você não pode permitir que seu filho que vai casar more no quartinho do fundo. Não pode. Ele precisa aprender o valor das coisas. Nós precisamos aprender o valor das coisas. Por isso que Deus não tem dó de ninguém. Ele não forma bibelôs, Ele forma homens forjados no fogo, mulheres. Deus nunca vai tirar da prova você. Ele nunca tirou ninguém da prova. E a gente está pronto para ir lá resgatar os nossos filhos dos probleminhas que eles passam. Uau! Batimento cardíaco tá. Dr. Santos, pega o estetoscópio aí e fica pronto. A gente não pode criar uma redoma de vidro e achar que eles vão ser os mais protegidinhos. A gente precisa enviar. Flecha foi feita para ser lançada. E quando eu entendo que a flecha foi feita para ser lançada, precisamos entender que nós precisamos colaborar na formação dos nossos filhos para a compreensão do propósito. E dentro do propósito, Deus nunca tirou ninguém do problema.
Mas tem uma promessa para mim e para você como filho: no problema Ele estaria sempre conosco. Filho, eu não te tiro do problema, mas no problema eu seguro na sua mão. Flechas foram feitas para alcançar um alvo e atravessá-lo. Com isso, a flecha precisa ter tamanho certo, espessura certa, calibre certo. A flecha não pode ser mole a ponto de ela não conseguir avançar, porque se ela é mole, ela balança e não tem a direção e a precisão, ela quebra. Se ela é dura demais, quando ela alcança o alvo, ela quebra. E se ela não for afiada, se ela não for lascada, a flecha não serve de nada. Por isso, eu e você, como filhos, passamos pela lapidação do Senhor, pela forja do Senhor, passamos pelo lascar de Deus. Nós somos lascados. Fala para quem está do seu lado: você está lascado. É daí que vem essa expressão, tá bom? Estamos lascados. E por que nós somos lascados? Porque aprove o Senhor afiar suas melhores flechas, para o propósito ser cumprido em nome de Jesus. E afiar, meu irmão, ser lascado dói, machuca, fere. Eu lembro que minha mãe falou uma vez para mim: corrigir você dói mais em mim do que em você. Hoje eu sou pai. Corrigir minhas filhas dói mais em mim do que nelas. Mas nós somos chamados para isso. Em Provérbios capítulo 23, nos versículos 13 e 14, ou 14 e 15, diz assim. Você pode ler para mim? Vamos ler junto? 1, 2, 3. A palavra de Deus, na outra versão, Almeida, revista e corrigida, troca a palavra sepultura por inferno. Hoje nós estamos muito mais debaixo de um contexto social, de políticas públicas, do que do contexto da palavra de Deus. E é por isso que nós criamos filhos mimados. Porque a palavra de Deus me ensina: corrige com vara, e você mesmo. É óbvio que entre a correção, a disciplina e o espancamento existe uma diferença grande. A correção ela foi feita e é bíblica. E alguém pode falar o seguinte: ai, não pode bater na criança hoje. Conversa com a criança. Vai você ser mais bonzinho que Deus, que ela vai montar na sua cabeça. Ah, eu sou mais bonzinho que Deus, eu sou mais instruído que Deus, então vem aqui que nós vamos conversar. Você conversa, ela monta na sua cabeça. O problema é que a gente fala demais e faz de menos. Eu me seguro muito para falar assim: vou te bater, porque se eu falar vou te bater, eu tenho que bater. O problema é que a gente fala e não faz. Deus não fala, Ele faz. E a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 12, que Ele corrige e exorta aqueles que... Só os filhos, porque quem não é filho, Ele fala: faz o que você quiser, que eu não estou nem aí. Em Apocalipse, Jesus diz para Jezabel: se não se corrigir, eu vou ferir você e vou te prostrar de cama. E aí vem os espertinhos desse tempo, mais bonzinho do que Deus, e fala: não corrige o seu filho, converse com ele. Que balela do inferno é essa? Deus nos chamou e não nos poupou. Não nos poupa. Meu pai não foi poupado do câncer porque ele é crente.
Minha família não foi poupada do problema financeiro quando meu pai ficou 1 ano desempregado. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Sabe por quê? Porque o filho, ele corrige, ele dá rota. Aliás, o pai, ele corrige, ele dá rota para o filho que ama. E tem um outro detalhe, eu quero encerrar com isso. Versículo 5 de Salmo 127. Ele diz assim, fala comigo: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Diga comigo, aljava. Diga comigo, aljava. Diga comigo, aljava. Diga comigo, aljava. Diga comigo mais uma vez, aljava. É chato, né? Sabe por quê? A voz que muito fala tem a tendência de ser anulada. A criança, meu irmão, é um bicho maravilhoso. Quando eu falo bicho aqui, com todo carinho. Sabe tudo, está antenado em tudo. E você está falando, vou fazer, vou pegar, vai ficar, vou tirar. E não faz nada. E cada vez que você não faz, a criança olha e fala, não fez, está vendo? Quem manda sou eu. Aí você fala de novo, vou pegar, vou bater, vou corrigir, vou não sei o quê. E você não faz, a criança olha e fala, quem manda nessa bagaça sou eu. A voz que muito fala é a voz que vai ser silenciada. Por isso que Deus evita falar a correção. Ele pratica a correção. Ele avisa uma vez. Avisa ele que dei tempo para que se corrigisse e se arrependesse. Mas porque não se arrependeu, virei contra ele e tirei a igreja do lugar dele. Quem entende o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? A palavra aljava significa o suporte que carrega a lança. Ela pode ser na perna ou pode ser nas costas. Só que a aljava não é o destino da lança. Não é o destino da flecha. A aljava é o lugar de segurança, de proteção, de descanso da flecha. O destino da flecha é ser lançado. Para de querer ficar criando o seu filho até tanta idade, não vai sair de casa, ele é meu bibelô, ele é meu, faço com ele o que eu quiser, vou guardar ele. A aljava é lugar de segurança e repouso. A flecha precisa ir, e quando ela cansar, ela precisa encontrar uma casa que está aberta para ela, para fazer bolinho de chuva e sopinha de mandioca. Lugar de segurança. Casa dos meus pais, lugar de segurança. Às vezes, eles nem sabem. Me liga, filho, já faz 2 semanas que você não veio aqui, pô, nenhuma ligação, tá do lado de casa, o pai e a mãe tá com saudade. Aí você fala, pera, eu tenho um lugar de segurança. É claro que eu sou casado e o meu lugar de segurança e de provisão de segurança é na minha família primária, porque eu casei, eu fui enviado. Mas eu sei que eu posso ir lá comer um bolinho de chuva quando eu quero. Quem está entendendo aqui, diga amém. Nós somos chamados nesse mundo tão destruído para ser equilibrado. Meu irmão, esquece padrão de perfeição. Eu tenho arrepio e nojo de quem se põe como, somos o casal perfeito e conosco tudo dá certo. Esquece isso, meu irmão. Família é família. Família tem BO. Filho dá BO. Uma vez eu falei assim para uma pessoa: adolescente é problemático. Epa! Meu filho não é problemático, não. Não, o seu é perfeito. 99,9% do resto da humanidade é problemático. O seu é perfeito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Bem-vindo ao mundo real. Nós somos chamados para isso. Construir diante de uma herança que não é minha, que eu recebi, formar da melhor forma possível. E aí você vai me perguntar, o que tem a ver você dar banho no seu avô com a palavra
que você pregou, e eu vou te responder. Deus me fez a seguinte pergunta: tá, você deu banho no seu avô e também tive a honra de servir meu pai quando ele estava com câncer no hospital, e também dei banho no meu pai. A pergunta que Deus me fez no ouvido e que eu fiquei ali muito tempo chorando enquanto escrevia é: os seus filhos vão dar banho no seu avô? Pergunta para quem está do seu lado. Seus filhos vão dar banho nos avós? A resposta de hoje é: os avós estão sendo abandonados nas clínicas de recuperação. Como chama? Nos asilos. Os velhos não têm valor nenhum para uma sociedade que só pensa em si. Mas sabe qual que é o problema disso? Porque faltou pais que esqueceram de forjar suas flechas. Você é um velho. Meu irmão, eu tinha 16 anos. E meu avô, uma certa feita, ele estava tomando sopinha de mingau. Tinha uma mesa na cozinha. Meu avô dormia num quarto. Tinha uma janela que dava para a cozinha. E eu cheguei de tarde, meu avô tomando um sopinha de mingau, já bem debilitado no final da vida. Meu avô morreu como um passarinho. Meu pai estava na frente dele, parou de respirar. E eu cheguei para zoar meu avô, moleque, e dei um peteleco no ouvido dele, assim, na orelha dele. Pum! E baixei na janela. Aí dei outro peteleco no ouvido dele, tum! E baixei na janela. Ele não tinha habilidade para virar e olhar. Aí depois eu tenho um terceiro peteleco bem forte na orelha, tum! E baixei na janela. Ele pegou o prato de mingau, a colher, e jogou na minha cabeça. Eu levantei, ele olhou nos meus olhos e falou: que hospital você trabalha? Se coloque de pé.